Meu Deus, porque tudo é tão difícil? No vídeo de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre por que tudo é tão difícil de conseguir. Olha, o que eu mais escuto quando eu converso com as pessoas a respeito do que elas querem para a vida delas é que tudo é muito difícil. Ah, Simone, é tão difícil a gente conseguir colocar o filho numa boa escola. Ah, Simone, eu queria tanto um outro emprego ou um emprego, mas tá tão difícil. Ou até mesmo assim, poxa, meu sonho é passar no concurso, mas é tão complicado, tão difícil. Gente, olha só. Não existe fácil ou difícil. As coisas simplesmente são. O que vai dizer se uma coisa é difícil ou não é a sua interpretação daquele evento, daquele fato, tá? Eu lembro que o meu sonho, né, após terminar a faculdade, era fazer um mestrado. E um mestrado em engenharia ambiental. Só que assim, eu trabalhava o dia inteiro, aqui na minha cidade não tem esse mestrado e eu tinha que procurar lá no Rio, que foi onde eu me formei, né, na UFRJ. E tudo bem, né, eu tinha esse desejo, joguei pro universo e toquei a faculdade. Quando terminou a faculdade, no ano em que terminou a minha faculdade, um amigo meu da empresa onde eu trabalhava chegou pra mim e falou assim: Simone, você falou que queria fazer mestrado em engenharia, né? Pois então, abriu um processo seletivo lá na sua faculdade, lá na UFRJ, para mestrado em engenharia ambiental. E aí vem a primeira sincronicidade da vida, né? Porque eu já tinha conversado com ele a respeito do que eu gostaria de fazer, dos meus sonhos e tal, e ele lembrou de mim. E eu falei, opa, olha, é uma boa oportunidade, deixa eu checar. E aí eu fui buscar as informações do mestrado, era um mestrado profissional, que é voltado para quem está no mercado de trabalho. Olha só, maravilha, porque eu trabalhava. Normalmente os mestrados, eles são dedicação exclusiva, né? Você tem que ficar o dia inteiro, os 2 anos do período do mestrado dedicados ao mestrado, totalmente. E aí eu me inscrevi para fazer. Eu olhei o edital e eram 2 etapas. A primeira etapa era a prova de conhecimentos específicos dentro da engenharia ambiental e a segunda etapa era a entrevista. E eu falei assim, bom, né? Para mim, a parte mais difícil vai ser as provas. Nem tanto as provas, né? A prova de conhecimento específico, porque também tinha prova de inglês. E em inglês eu sabia que eu me virava. E a entrevista, que é a segunda etapa do processo seletivo, com certeza eu ia conseguir, porque eu sempre tive a crença na minha cabeça de que tudo relacionado à entrevista, né, tudo aquilo que eu tenho que me comunicar, eu conseguia. E realmente foi o que aconteceu, até hoje. Então eu tinha essa crença, então para mim a entrevista não ia ser problema. O maior desafio para mim seria realmente passar na prova de conhecimentos específicos dentro da engenharia, porque eu não sou engenheira, eu sou bióloga. Então tá bom, então vamos lá. Fiz a minha parte, me inscrevi, dei uma olhada no edital, estudei algumas coisas e fui fazer a prova. Eram 10 vagas para o mestrado. Chegando lá, tinha muita gente, centenas de pessoas para fazer a prova. Aí eu falei, bom, isso pra mim não é problema, né? Não me assustei com isso e fui fazer. A prova de inglês, mole. Mas a prova de conhecimentos específicos, como eu havia determinado lá atrás que seria complicada, realmente foi muito complicada, né? E eu saí de lá daquele dia daquela prova com a sensação de que eu não havia conseguido. Falei assim, não, infelizmente não deu pra mim, porque eu fiquei em dúvida em todas as questões, eram questões de múltipla escolha. E a média para passar era 7. Então eu falei assim, infelizmente não deu pra mim.
Só que antes da prova, né, eu esqueci de falar, eu sempre vinha fazendo a visualização criativa, porque eu sei que isso dá resultado. Já tive resultados na minha vida com a visualização criativa. E eu visualizava, né? Eu fazendo a prova, eu olhando o resultado e meu nome constando na lista. Eu sempre visualizava. Só que quando eu saí da prova, eu fiquei arrasada. Tanto que quando saiu a data marcada para sair o resultado, eu nem olhei o resultado. Falei, não dá, não passei, já estava conformada e tal, não olhei. Uns 2 dias depois, mais ou menos, eu recebi uma intuição, né, para eu abrir. Vai lá, abre, olha lá o resultado. Então eu cheguei no meu trabalho, nesse dia eu tinha chegado mais cedo, abri a internet, fui olhar a página do processo seletivo e, para minha surpresa, o meu número de inscrição estava entre os que passaram da primeira fase. Eu falei, o quê? Eu não acreditei. Eu não acreditei de primeira. Eu fechei a página novamente, abri, atualizei, mas meu número de inscrição estava lá, dentre os aprovados para a segunda fase, que era a entrevista. E por eu ter demorado esses 2 dias para olhar o resultado, quase que eu perdi o prazo para marcar a entrevista, que eu tinha que ligar para lá e marcar o horário e o dia da entrevista. E aí eu fiz e tal, consegui. No dia da entrevista eu estava extremamente confiante, né? Agora então que eu visualizava ainda mais sendo aprovada nesse processo seletivo do mestrado que eu tanto desejei. E fui fazer a entrevista, né? Confiante. Chegando lá, eram 2 pessoas que iam me entrevistar. Elas perguntaram um pouco da minha vida profissional, de onde eu trabalhava. Uma das entrevistadoras, inclusive, é aqui da minha cidade e conhece a empresa onde eu trabalhava na época. Me fez algumas perguntas relacionadas à empresa e viraram para mim e falaram, ok, a gente entra em contato. Daqui a 4 dias vai ser o resultado, é só você olhar lá. E eu fiquei chocada, porque foi mais ou menos uns 5 minutos de entrevista. Mais uma vez eu saí de lá arrasada. Eu falei, não acredito. Nossa, eu vim tão animada, eu falei tão bem. Só 5 minutos, foi tão rápido que eu não senti aquela coisa assim de você conseguiu, sabe? Aí eu fui embora novamente. Mas continuei visualizando, né? Como era muito subjetiva, não tinha como, assim, supor se eu tinha passado ou não. E eu continuava com aquela visualização criativa, olhando o resultado, meu nome constando na lista, enfim. E aí, dali a 4 dias, quando saiu o resultado, eu fui olhar e finalmente eu consegui. Eu estava realmente na lista, meu nome estava entre os 10 aprovados. Olha, eu me senti tão feliz, eu pulava. Quando eu vi o resultado ali na internet, eu pulava. Eu não acredito, eu sabia que eu consegui, eu sabia que eu ia conseguir, né? Então, assim, a princípio, o que teria sido dificuldade para mim, que seria a prova, realmente foi difícil. Mas como a minha visualização era constante e eu acreditava que eu merecia estar ali, eu consegui passar. E eu tava me achando o máximo, né? Porque a média era 7 e eu com certeza tinha tirado no mínimo 7 na prova. Quando foi, agora que é o mais interessante da história. Na primeira aula inaugural, a coordenadora do programa veio dar as boas-vindas para os alunos. E ela falou que foi realmente um processo seletivo muito disputado. Tinham mais de 500 candidatos inscritos para as vagas. Só que ia ser o último ano que aquele processo seletivo seria com provas. Por quê? Porque eles tiveram que abaixar a média para 2 para ter alguém para ser selecionado para a segunda fase, que era das entrevistas. Imagina, a minha boca caiu. Eu fiquei chocada. Na hora eu fiquei com aquela sensação assim, gente, eu sou muito ruim, então quer dizer que eu não sou tão boa quanto eu pensei. Mas depois, pensando, né? E aí a ficha caiu.
Porque essa foi a segunda sincronicidade do universo. Porque como tinham muitos candidatos, se todo mundo fosse muito bem, ou se todo mundo fosse um pouco melhor do que foram, eu estaria fora. Mas, como a maioria dos candidatos, né, a grande maioria dos candidatos, não conseguiu uma boa colocação, uma boa nota, eles tiveram que abaixar a média para 2 para ter alguém para passar para a segunda fase. E nessa eu entrei. Então o que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte: o difícil está só na nossa interpretação da realidade. Não existe difícil ou fácil. A realidade ela apenas é como ela é. E quando a gente diz que alguma coisa é difícil, a gente está determinando que aquilo vai ser difícil. Porque é a gente que cria a nossa realidade. Eu sabia que eu ia passar na entrevista porque eu nunca havia colocado na minha cabeça que seria difícil a entrevista. Na minha cabeça sempre foi fácil. E todas as entrevistas que eu fiz eu me dei bem. Então, como a minha única dificuldade era a prova, eu realmente passei dificuldade. Então eu quero que você entenda o seguinte: nada é difícil. Como é que você faz para sair então dessa aura de dificuldade? Porque tudo é difícil. Olha, primeiro eu quero que você entenda que não existe impossível. Por mais que tudo externamente esteja parecendo que não vai dar certo, ou que já deu tudo errado, porque você não tá vendo nada acontecer, nada como você gostaria que acontecesse, da forma que você gostaria que acontecesse, não está acontecendo, você não tem que desistir, você tem que continuar com o seu objetivo, mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que o teto esteja desabando pela sua cabeça, na sua cabeça. Você tem que continuar com a sua fé, continuar acreditando, porque as sincronicidades do universo vão provar se você realmente merece aquilo que você quer. Então, quando você achar que alguma coisa em qualquer nível da sua vida é difícil, ou tá impossível, logo substitui esse pensamento, cancela esse pensamento e imagina que você não está sozinho. Porque a gente não está sozinho. Nós não temos o total controle de todas as variáveis, de todas as equações da vida. Imagina se a gente tivesse que ter o controle de tudo, gente. Ia ser uma loucura, ninguém ia aguentar. Mas o nosso papel aqui é desejar o que a gente quer, fazer por onde, e o resto o Criador faz. O resto está na mão do universo. Deixa as coisas acontecerem, confia, se entrega àquilo que você acredita. Seja Deus, seja Buda, seja o universo. Acredita e se entrega. Faz a sua parte. Porque quando a gente vive no difícil, a vida realmente se torna muito difícil. Agora conta aí pra mim, o que é difícil na sua vida? O que você está tornando difícil na sua vida? Coloca aí nos comentários pra mim e coloca o que você vai fazer para não tornar isso mais difícil do que já é, para tornar isso mais fácil e você conquistar qualquer objetivo no próximo ano. Até o próximo vídeo!